Bom dia, hoje terça-feira, 14 de julho de 2020. Nos anos 60, nós estivemos muito próximos de uma guerra nuclear entre Estados Unidos e a antiga União Soviética. Tudo isso porque Fidel Castro, dono de uma pequena ilha no sapato dos Estados Unidos, resolveu fazer daquela ilha uma base nuclear soviética. Queria colocar lá mísseis atômicos apontados para os Estados Unidos. Isso ali, no sapato dos Estados Unidos. Bem, nós estamos hoje muito próximos a revivermos aquele antigo quadro de expectativa de uma guerra violentíssima entre duas potências. Dessa vez, Estados Unidos e China. Tudo porque a China reivindica o mar meridional da China como seu. Vocês estão vendo aqui no nosso mapinha, no Google Earth, o centro do problema atual. Vocês veem aqui nessa parte mais escura o famoso Mar Meridional da China, mais acima todo o continente chinês e ao lado a pequena Taiwan, a China verdadeira, ou melhor, a China do bem, vamos dizer assim. Bem, o problema nesta região aqui é porque a China disse hoje, ou quer fazer-se dona de toda a região. Claro que contra a soberania de ilhas como, por exemplo, Taiwan, vocês estão vendo aqui no mapa, Vietnã, Filipinas, Malásia, aqui mais ao sul o pequeno Brunei e ao centro as Ilhas Paracelso e outras ilhas. Aqui a China tem feito inclusive bases, tem aterrado boa parte do mar em algumas regiões aqui nas proximidades das Ilhas Paracelso para impor a sua presença. Muito bem, o problema desta região é que ela é riquíssima em gás, petróleo, mas não só isso. O fluxo de comércio dessa região chega a 3 trilhões de dólares por ano. 3 trilhões de dólares por ano. E não é à toa, portanto, que a China, com intenções imperiais, quer assenhorar-se de toda esta região. Pois bem, ontem mais um capítulo nesta tensão crescente entre Estados Unidos e China por conta dessa região. O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, falou bastante duro a respeito das pretensões da China em tomar conta do pedaço. Ele disse: a China ofereceu uma base legal coerente para suas a China não ofereceu uma base legal coerente para suas ambições no Mar da China Meridional e há anos vem usando intimidações contra outros estados costeiros do Sudoeste Asiático, disse o secretário de Estado Mike Pompeo. Os outros estados, ele está se referindo a Brunei, Malásia, Filipinas, Taiwan e Vietnã. Talvez eu tenha me esquecido do Vietnã. Mas, enfim, esses estados independentes na região. Continuou Mike Pompeo dizendo: estamos deixando claro as reivindicações de Pequim para recursos offshore na maior parte do Mar da China Meridional são completamente ilegais, assim como sua campanha de bullying para controlar a esses estados, disse Mike Pompeo.
em relação à política externa da China. Bem, Pompeu também disse que o mundo não permitirá que Pequim trate o mar da China Meridional como seu império marítimo. A China, evidentemente, reclamou. Em nota, hoje, terça-feira, uma declaração feita pela embaixada chinesa nos Estados Unidos diz o seguinte, essa notícia foi dada agora pela Reuters. A China disse hoje, terça-feira, que se opõe firmemente às declarações do Departamento de Estado dos Estados Unidos, que rejeita as alegações disputadas da China no mar da China Meridional e considera as acusações de Washington de intimidação à China completamente injustificadas. Os Estados Unidos, abre aspas, os Estados Unidos não são um país diretamente envolvido nas disputas. Continuam, no entanto, interferindo na questão, afirmou a embaixada da China nos Estados Unidos em comunicado publicado no seu site. Sob pretexto de preservar a estabilidade, os Estados Unidos estão flexionando os músculos e provocando tensões e incitando o confronto na região. Bem, aqui o documento da embaixada deixa claro que a China está vendo isso como esta interferência, entre aspas, dos Estados Unidos, como uma possibilidade que pode levar a um confronto na região. Bem, vejam que a situação, sim, se colocarmos esta tensão como uma linha ascendente num plano cartesiano, veremos que ela está batendo no topo. É praticamente como um casamento que há muitos anos vem sofrendo um desgaste terrível na relação entre as partes. Até o ano passado, a relação Estados Unidos e China estava no contexto de uma guerra moral propriamente, porque os Estados Unidos, vendo-se prejudicados em seu comércio interno por conta de uma prática agressiva da China para tomar mercados pelo preço dos seus produtos, via que o preço dos produtos chineses só conseguiam ser quase que hegemônicos em termos de atração por conta da total falta de liberdade do povo chinês. O trabalho escravo, o roubo de propriedade intelectual fazia com que a China competisse com mercados fortes como o europeu e o americano, com produtos similares e muito baratos. Bem, isso tem um bom tempo já que ressoa no âmbito da geopolítica. Desde o primeiro dia de Donald Trump na presidência, os Estados Unidos, o governo, deixou claro que isso tinha que acabar, que a China tinha que se enquadrar nas regras que regem o trabalho e o comércio, como qualquer país. Pois bem, aí começou sim um sério problema, porque a China não via problema, e como aliás não vê problema nenhum na sua estrutura de produção. Até porque, segundo a China, o Ocidente também é cúmplice disso, e de fato eles têm razão. Muitos países ocidentais corroboraram o esquema escravagista chinês, colocando lá as suas representações, muito por conta do estrangulamento em termos de tributação, taxa, burocracia dos seus países de origem. Nós, brasileiros, que digamos, quantas são as empresas brasileiras hoje com sede na China? Muitas, inúmeras. Aqui nesse país,
quase nada se cria ou se produz que não tenha o carimbinho Made in China, porque nossas empresas estão lá. E por que nossas empresas estão lá? Só um minutinho, vamos fazer a nossa famosa baldeação. Muito bem, baldeação realizada com êxito. Por que nossas empresas estão lá? Porque, de repente, nossos empresários sentiam-se cansados de dar metade de todos os seus ganhos para sustentar o governo. De repente, nossos empresários e nossos produtores de riqueza viam-se esgotados com uma sociedade indigesta, a do Estado. Sim, porque até mesmo um pipoqueiro legalizado tem o Estado brasileiro como sócio. Nas eras de ouro dos mega impostos, isso vem desde FHC, desde Sarney praticamente, o Estado chegou a tirar quase 50% de tudo que era produzido por um simples pipoqueiro para sustentar o estamento burocrático. E quem aguenta isso? Fora a burocracia e as regulamentações absurdas. Empresário nenhum sentia-se confortável num país onde a sua empresa podia ser visitada a todo momento, a toda hora, por um fiscal para multá-lo, claro, atrás de propinas. Uma folha de pagamento super onerosa por causa dos encargos, uma lei trabalhista que dava todo o benefício ao empregado e nenhum ao empregador. E assim por diante. Esses empresários viram na China uma oportunidade, aí vou usar a palavra de Mike Pompeo, offshore, de ter menos tributação, menos encargos, uma folha mais enxuta, um produto mais competitivo, mais acesso à distribuição desse produto por conta de portos e rodovias modernizados e assim por diante. Foram todos para a China, porque lá o dragão recebia todo mundo de braços abertos. Venham, venham. Aqui só facilidades, né? E aí está, nós ajudamos a construir esse império. Tudo bem que países como o Brasil, cuja carga tributária era absolutamente desumana, e a burocracia que levava à burocracia, e as inúmeras leis que levavam o nosso empresário, muitas vezes quase sem alternativa nenhuma, ao mundo do crime, ao mundo da sonegação, fossem para a China. Tudo bem, justifica-se. Mas grandes companhias americanas tinham esse argumento: os Estados Unidos é um paraíso para quem quer empreender. Por que foram para lá as grandes companhias americanas também? Atrás do serviço escravo e de um mercado gigantesco, atrás do lucro propriamente. Esses são ainda mais culpados. E não é à toa que a China agora não quer perder essa posição, porque essa posição lhe deu a base hoje para pensar em termos imperiais. Eles querem assenhorar-se do mundo. Sentem nesse direito por quê? Porque não tem hoje nenhum animal predador capaz de assustar-lhe. Quem pode combater a China em preço, em ofertas de produtos e daqui a pouco em força bélica? Bem, tudo isso foi a primeira fase da guerra entre Estados Unidos e China. A segunda começou esse ano. O gráfico, a linha de relação no gráfico estava no vermelho e lá em cima até fechar o ano, mas os Estados Unidos estavam ganhando uma guerra comercial com a China. Só que 2020 zerou tudo e o problema aumentou. Primeiro veio o tal corona, que destruiu mercados ocidentais e está destruindo e destruirá ainda mais. Segundo, o estrangulamento da China sobre Hong Kong, tirando todas as liberdades daquela que foi a
presença inglesa, da democracia, digamos assim, inglesa na região. E agora a perseguição desumana contra os uigures, os muçulmanos lá na China. Não só contra eles, evidente, contra toda a religião. Lá quem manda é o partido e quem deve ser adorado é o partido. Não gostou? Campo de concentração ou bala na cabeça, né? Pois é, esses três fatores, principalmente o corona, elevaram ao máximo a linha vermelha que será ou pode ser rompida a qualquer momento, e aí sim termos finalmente lá naquela região o que não aconteceu no Mar do Caribe nos anos 60. Caminhamos para isso, porque nenhum desses gigantes hoje dá mostras de que recuará. Os Estados Unidos, porque não podem. Se recuarem, aceitarão a China e o seu modelo como os vencedores e como uma imposição também para todos os outros daqui para frente. E a China, se recuar por decisão interna do seu partido, certamente terá uma convulsão dentro desse partido único que manda no país. E está dado aí o quadro de algo muito preocupante, ainda para este ano, podem ter certeza. Até depois.